Graças a Deus, louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada a esse nome que é sobre todo nome. Estamos aqui nesta sexta-feira, dia 3 de 4 de 2026. Hoje, nós sabemos que costumeiramente, como se faz todos os anos, é celebrada a paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? Ela se refere ao sofrimento que Jesus suportou, ao sofrimento que ele veio a este mundo para carregar sobre si e levar todos os pecados da humanidade sobre ele. Veio como homem em carne e em sangue, mas também veio como Deus, para habitar entre os homens, para sentir as misérias, as mazelas, as dificuldades que todo ser humano suporta, e desta forma poder trazer esperança a todo aquele que nele crê. E para esta situação também ele veio como Deus. Amém? Por quê? Ele veio como Deus para dizer para o homem: há esperança para a humanidade, há esperança para todo aquele que nele crê, há esperança mesmo após a lei sepultura, há esperança. Hoje, infelizmente, muitos celebram a um Cristo inerte, que está parado na cruz, que não pode fazer mais nada além da cruz, né? Muitos celebram um Cristo que foi vencido com os pregos, com os cravos em suas mãos, em seus pés, com seu lado furado, com a coroa de espinhos na cabeça, e que de lá não saiu. Coitadinho, pobrezinho, derrotado. Mas nós devemos atentar que ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Aquele ato daquela crucificação, daqueles pregos nas suas mãos, daqueles pregos nos seus pés, de todo aquele flagelo que ele recebeu em seu corpo, da humilhação pela qual ele passou, aquilo não foi o ápice de sua história aqui neste mundo, não foi. O ápice foi quando ele deu um brado na cruz, ele rendeu o espírito ao Pai, e ele disse: está consumado. O que é que está consumado? A sua morte? Não. Está consumada a salvação do homem. O acesso ao Pai foi aberto, o acesso a Deus foi aberto. O homem já não precisaria mais levar sacrifícios ao templo, o homem já não precisaria mais imolar animais para ter seus pecados perdoados. Não, ele não precisava mais levar ofertas no templo. Amém? Mas através de Jesus Cristo, que foi o sacrifício definitivo, o sacrifício único na cruz do Calvário, o homem passou a ser religado a Deus. O que é ser religado? Significa que o homem estava desligado de Deus, o homem estava sem acesso a Deus, ele não tinha mais como acessar a Deus. Por causa do quê? Por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões, por causa das suas culpas. E quando Jesus vem a este mundo, ele assumindo uma forma humana, ele sente as misérias da humanidade, ele carrega em seu corpo as marcas do sofrimento, as marcas do pecado do homem. Amém? Então o homem é novamente reconectado a Deus. Essa foi a maior razão de Jesus vir a este mundo: religar o homem a Deus, estabelecer o elo, o contato que havia se perdido lá no Éden, lá no paraíso. O homem havia se afastado de Deus, desobedecido a sua voz, desobedecido a sua vontade, transgredido a sua lei,
e entregado que seu corpo, sua alma e seu espírito à morte. Alguém precisava fazer alguma coisa. Os séculos, milênios vão se passando, Deus vai dando oportunidades ao homem, Deus age através dos profetas, Deus age através dos homens de Deus para dizer ao homem: arrependa-se, muda de vida, volte-se para Deus, comece a produzir frutos dignos de arrependimento. Mas o homem continua na sua persistência em não obedecer, em não se voltar para Deus. O que foi necessário Deus fazer, que já estava no projeto desde a fundação do mundo? Enviar seu Filho único, seu Filho amado. Enviar seu Filho para quê? Como sacrifício definitivo. Porque Deus olha para a humanidade e já não suporta mais olhar para todos aqueles sacrifícios que na verdade eram somente protocolos, rituais que o homem cumpria. Rituais que o homem ia lá, levava um pombinho, levava um cordeirinho, levava uma cabra, levava um boi, levava um novilho, mandava sangrar, matar, espiar o sangue para ter seus pecados encobertos. Mas com Jesus foi diferente. E por que foi diferente? Porque Deus chegou ao ponto de olhar para todos aqueles sacrifícios e ficar enfastiado de tudo aquilo e dizer: olha, não me agrada mais. O homem não muda, o homem não faz por onde mudar. Então Deus, ele se inquieta, ele se angustia com tudo isso e ele diz: o que vamos fazer? Há uma reunião, meus irmãos, nos céus. Há uma reunião extraordinária, especial entre o Pai, entre o Filho, entre o Espírito Santo, entre os anjos, arcanjos, querubins, serafins. E Deus diz: e agora? A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Deus já sabia o que ele tinha que fazer. Não é que Deus estava inquieto porque ele não sabia o que fazer. Ele sabia o que fazer. Ele ia abrir mão do que ele tinha de melhor. Ele ia abrir mão daquilo que ele mais amava, que era o seu Filho único, seu Filho unigênito, seu Filho amado. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus então se apresenta ao Pai e diz: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode me mandar. Eu vou, Pai. Eu vou pagar o preço do sacrifício pela vida da humanidade. Eu vou executar o sacrifício definitivo. O inferno se abala com a decisão de Jesus, porque o inferno sabia que contra o Filho de Deus ele nada podia. Apesar de todas as suas tentativas, até mesmo de levar Jesus à cruz, até mesmo de levar Jesus à morte, houve um momento em que o inferno achou que tinha vencido. Derrotamos, matamos o Messias, acabamos com ele está sepultado, ele está lá no sepulcro. Não tem mais esperança para a humanidade. Agora, não somente nós, anjos caídos, Satanás, demônios, vamos parar no lago do fogo do inferno, mas também a humanidade inteira. Eles fizeram festa, eles zombaram e riram do homem, e desprezaram a Deus e disseram: e agora, Deus, o que o Senhor vai fazer? Não tem mais nada para fazer. E a Bíblia vai dizer que então Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscita. Ele ressuscita em sua plenitude, corpo, alma e espírito, algo que somente o Filho de Deus poderia fazer. Deus o ressuscita em plenitude, corpo, alma e espírito, lhe dá um corpo glorificado, um corpo extraordinário, e ali ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e embaixo da terra. Ou seja, ele declara: eu tenho domínio de tudo e de todos. Amém, meus irmãos? Ele está vivo, Jesus está vivo. E hoje ele continua alertando a humanidade: virei outra vez, para pôr um ponto final, definitivamente, em todas as misérias humanas. Assim, meus irmãos, como Deus deu a resposta
para o inferno, quando o inferno achava que havia vencido e que não havia mais esperança, e que a sepultura tinha encerrado o seu filho, que a cruz tinha encerrado o seu filho, Jesus também diz: virei a segunda vez, e desta vez, para de uma vez por todas, aniquilar o poder da morte do inferno para todo sempre. Ele vai voltar, meus filhos, ele vai regressar outra vez. Mas quando ele voltar, ele quer achar um povo preparado. Ele quer achar pessoas preparadas, que possam verdadeiramente habitar com ele na sua eternidade, em santidade, em verdade, livres do pecado. Talvez você vai perguntar: mas pastor, Jesus não disse que morreu pelos nossos pecados? Sim, ele morreu pelos nossos pecados. Ele deixou o acesso livre para a minha vida, para a sua vida, só que ele fez a sua parte, e nós temos que fazer a nossa. Qual é a nossa parte? Crer, desenvolver fé, acreditar que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, assumi-lo em nossas vidas, definitivamente, não rejeitá-lo, abraçar a fé em Jesus Cristo, e assim, desta maneira, nos esforçar dia após dia, para não nos contaminar com o pecado, para não aceitar o domínio do pecado em nossas vidas. Mas isso é muito difícil, pastor, mas não é impossível. Amém? Jesus venceu para nos fazer vencedores. É uma questão de nós desejarmos e querermos. E se você quiser fazer isso nessa noite, ao final desta reunião, eu estarei orando pela sua vida. Vou colocar alguns shorts na plataforma, que são mensagens curtas de 3 minutos, amém? Para que você possa, porque muitas das vezes as pessoas não têm a paciência de ouvir uma mensagem de meia hora, né? Uma mensagem aí de 40 minutos, 1 hora, o que é lamentável, porque às vezes temos paciência de ouvir tantas coisas, né? Que não interessa, e não temos paciência de ouvir Deus falar conosco. Aí, se realmente você olhou e disse: olha, eu não quero ouvir só uma parte, eu quero ouvir inteira, entra no nosso canal do Alberto Teodoro lá, amém? Da Igreja Evangélica Cristã Discipulada em Cristo. Já deixo aqui nosso endereço: Rua Bentivi, 593, Jardim Airosa, Marieta, Osasco, São Paulo, amém? E lá você vai poder saber por completo o que essa mensagem quer propor a você nessa noite. E se desejar fazer uma aliança de salvação com Cristo, estar incluso no grande dia do Senhor Jesus, da sua segunda volta, eu vou estar orando por você. Mas rapidamente, porque não temos muito tempo, eu quero aqui ler alguns versículos, e você vai entender objetivamente o que a palavra de Deus vai dizer nessa noite. Isaías 45, versículo 22, amém? Olha o que vai dizer aqui: olhai para mim e sereis salvos, todos vocês, termos da terra, porque eu, olha só, porque eu sou Deus e não há outro. Não há uma terceira via, meus queridos. Não há nenhuma outra pessoa fora de Deus, fora de Jesus, que possa nos salvar. Salvar do que, pastor? Da morte eterna, da morte espiritual. Porque a Bíblia fala em 2 tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. Após a morte física, se você não firmou uma aliança de salvação com Cristo, virá a morte espiritual para todo sempre. Olha o que diz: a salvação ela é para todas as nações. Sim, ela é para todos os povos, não é somente para Israel. Mas nós precisamos entender que Deus deixou muito claro que o seu povo inclui todos aqueles que o seguem, ou seja, todos aqueles que o reconhecem, que amam tão grande salvação. E que grande salvação é esta? Ou seja, essa grande salvação seria o meio através da qual o mundo inteiro conheceria a Deus. Jesus, o Messias, ele cumpriu o papel que havia sido dado a Israel.
e deu a todos a oportunidade de seguir a Deus. Então essa salvação veio através de quem? Através de Jesus. Amém? Esse Jesus que hoje o mundo, a maior parte do mundo, celebra como um Cristo morto, um Cristo inativo, e que está plenamente ativo, está vivo, está entre nós, e continua nos estendendo as mãos para uma grande salvação. O que você vai fazer nessa proposta? Lá em Filipenses, meus irmãos, no capítulo de número 2, e o versículo de número 8, eu disse que seria rápido, amém? E versículo 9 vai dizer assim: e achado na forma de homem. Quem foi achado na forma de homem? Jesus. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O que significa aqui, meus queridos? Que ele poderia ter dito ao Pai: não, eu não vou à cruz, não, eu não vou aceitar as humilhações, não, Pai, eu não vou aceitar perder a minha vida por homens que não te respeitam, não te aceitam, não se submetem à tua santidade. Eu não vou. Humildemente, obedientemente, ele aceita a cruz, ele vai à cruz, ele cumpre o propósito na cruz, e com isso toda a salvação ela é direcionada a todo ser da terra. Significa o que, pastor? Que eu não preciso fazer mais nada? Precisa. Você precisa receber Jesus como teu Senhor e Salvador, e isso você precisa declarar publicamente, com a sua boca, em voz audível. E se eu fizer em pensamento, porque não tenho condições de fazê-lo com a voz, com a boca, ele aceita também, mas você tem que fazer uma decisão. Amém? Por quê? Porque da mesma maneira como o Filho aceitou do Pai a missão de ir à cruz de forma obediente, sem questionar, sem reclamar, nós também temos que fazer o mesmo aceitando a Jesus. Amém? Essa é a sua parte. E se apartar do pecado, renunciar ao mal, renunciar ao pecado e andar em Cristo. Pelo que também, versículo 9, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Você quer ser exaltado um dia por Deus? Você quer um dia ser reconhecido por Deus? Você precisa aceitá-lo. Amém? Você precisa se submeter a Ele. Porque hoje, se você passar por humilhações, por dificuldades, por lutas, por problemas, por desafios, você sendo obediente, vai chegar aquele grande dia que Deus vai te exaltar. Você foi desprezado, foi humilhado, foi perseguido, foi maltratado, venceu calado, confiando em Cristo, confiando no Senhor. Então chegou a hora de Jesus te exaltar no reino de Deus. Amém? Entenda isso, essa grande verdade. Então olha o que diz aqui: a morte da cruz, ou seja, a crucificação, era uma forma de pena capital que os romanos usavam para executar criminosos notórios. Era terrivelmente dolorosa e humilhante. Os prisioneiros eram pregados ou amarrados numa cruz e abandonados para morrer. A pessoa condenada poderia levar vários dias para morrer, e geralmente morria por asfixia, uma vez que o peso do corpo enfraquecido tornava a respiração cada vez mais difícil. Jesus morreu como alguém que tinha sido amaldiçoado. Como é espantoso que o homem perfeito tenha sofrido essa morte vergonhosa, para não termos que enfrentar o castigo eterno. Em outras palavras, Jesus suportou essa morte humilhante, a qual Ele não merecia, por você e por mim. Qual vai ser a nossa atitude de gratidão? Qual vai ser a nossa resposta para Deus? Vamos aceitar o seu Filho ou vamos desprezar? Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Você entendeu a mensagem? Entendeu qual é a sua dívida para com o reino de Deus? Qual é a sua dívida para com o Pai? Receba Jesus nessa noite como teu Senhor e Salvador. Não fique do lado de fora. Amém? Ele morreu sim, numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, como os estudiosos
tem nos relatado, e a própria Bíblia assim menciona, a terceira hora nona, amém? Do dia. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que Ele morreu não somente para ficar na história, ou para ficar no desprezo, ou ser visto como mártir, não. Ele morreu para que você pudesse ter vida, e Ele quer você com Ele, quando você findar a sua trajetória neste mundo. Mas para isso você tem que receber. Eu quero, pastor, eu quero receber. Levante a sua mão e vou orar por você. Você vai dizer comigo essas palavras: Senhor Jesus, nesse momento, eu estou aqui diante da Tua presença, ó Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor, por essa palavra de vida, de transformação, de mudança e de grande salvação, ó Pai, na qual eu compreendo que o maior preço o Teu Filho amado Jesus pagou por mim, Senhor. Eu tenho uma dívida para com Ele, eu tenho uma dívida para com o reino de Deus, e essa dívida ela se refere a entregar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito a Jesus. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Você vai dizer o Teu nome e vai dizer: eu me arrependo de todos os meus pecados e entrego o meu corpo, minha alma e meu espírito em Tuas mãos. Perdoa as minhas iniquidades, Senhor, purifica os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, para que no grande dia eu seja achado por Ti. Assim eu Te peço, Senhor, e Te agradeço, em nome de Jesus. E você que parou, desistiu da fé, desistiu da caminhada, as coisas deste mundo te sufocaram, te iludiram, te fizeram voltar atrás na decisão com Jesus, e você abandonou Jesus. Mas hoje você entende, não por ser apenas a sexta-feira da paixão, mas porque você reconhece o sacrifício que Jesus fez, e você sabe que você voltou a pisar o sangue de Jesus. Não faça mais isso, não continue dessa maneira. Volte para Jesus nessa noite. Eu quero orar por você. Você vai orar comigo e vai dizer: Senhor Jesus, e vai falar o Teu nome. Me perdoa, Senhor, por ter fracassado. Me perdoa, Senhor, por não ter me voltado para Ti, permanecido firme e fiel. Senhor, me recebe de volta, aceita-me outra vez, eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Volta a escrever meu nome no livro da vida. Aceita-me, Senhor, outra vez. Perdoa as minhas transgressões, as minhas ofensas, ó Pai. Assim eu Te peço, ó Deus, e Te agradeço, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero orar por essas vidas, tanto estes que Te receberam como Senhor e como Salvador, que fizeram a decisão, Senhor, de entregar seu corpo, sua alma e seu espírito para Ti. Quando este, Senhor, que estava afastado, distante de Ti, Pai, mas entendeu, Senhor, que não pode ficar do lado de fora. O Senhor virá pela segunda vez, virá buscar a Tua igreja, e não quer nos lançar, Senhor, no lago de fogo e enxofre, Senhor, nos lançar no tormento eterno, Pai, que nunca vai acabar, mas o Senhor nos quer contigo no Teu reino e na Tua glória, gozando, Senhor, da alegria eterna da salvação. Pai querido, ajuda essas vidas, recebe eles, ó Deus, dá força a eles, ó Pai, coloca dentro em seus corações o Teu Espírito Santo, para ajudá-los a prosseguir. É o que eu Te peço, ó Deus, que o Senhor também tome todas as suas dificuldades e transgressões, Senhor, diante de Ti, ó Pai, todas as suas misérias, todas as suas limitações, e os ajude, Senhor, a caminhar. Fortaleça-os na fé, Pai. Apaga os seus pecados, Senhor, definitivamente, porque a Tua palavra diz que dos Teus pecados não se lembrará mais. De hoje em diante é uma nova história, Pai, contigo. Coloque em seus corações a alegria do Teu Espírito Santo. Senhor, salva seus lares, seus familiares, seus entes queridos, usa eles como instrumento de salvação. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. O que você tem que fazer agora? Busque uma igreja, amém? Que prega a salvação em Cristo Jesus, amém? Que você venha professar a fé, dar continuidade à fé, andar com Jesus, difundir a fé em Cristo Jesus. Não fique parado, amém? Busque uma igreja que prega sobre mudança de vida, arrependimento, submissão a Cristo Jesus. Essa é a igreja que você deve buscar, amém? Estenda a tua mão, eu quero impetrar as bênçãos apostólicas, mas antes disso,
Por favor, nos acompanhe nas redes sociais, nos ajude, dê lá sua curtida com o seu joinha, tanto no short como na mensagem que eu vou colocar lá daqui a pouco, amém? Compartilhe com seus contatos, se inscreve em nosso canal, me ajuda a divulgar a palavra de Deus, seja instrumento nas mãos de Deus, não tenha preguiça de fazer essas atitudes, esses procedimentos. Por quê? Porque um dia lá na glória você será recompensado, Deus vai te recompensar, amém? De graça recebemos, de graça vamos dar, amém? Estenda a mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um, e todo aquele que assim crê, diga amém, Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, tenha um excelente final de semana, até que Jesus volte. Deus te abençoe.